Hoje nós estamos aqui para falar de fé. Nós estamos aqui e vamos descobrir que a fé, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento. Por quê? Porque a fé, ela vai muito além do sentimento. A fé, ela é uma convicção. Uma convicção. Veja o que está escrito lá em Mateus 14, 26. Lá está escrito que quando Jesus andava sobre as águas em meio à tempestade, Pedro ousou. E ele diz, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. A confiança plena do apóstolo nas palavras de Cristo o fez literalmente pairar sobre aquela aguaceira. Eu fico imaginando a cena. Que cena, que cena. A fé, ela nos dá a capacidade de transpormos a barreira do impossível. Pois é o alicerce da fé. A palavra de Deus. A palavra de Deus é esse alicerce. A palavra de Deus nos dá essa constância. A palavra de Deus nos dá essa verdade, essa capacidade, esse poder. Sabe, não são as circunstâncias, não é a circunstância. Porém, quando deixarmos o sentimento aflorar, nós naufragamos. Nós naufragamos. Lá no versículo 30 de Mateus, capítulo 14, também está escrito, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Toda vez que nós começamos a duvidar, nós afundamos. Nós não podemos duvidar, nós temos que acreditar, ter fé, ter convicção. O apóstolo, ele submergiu porque deixou que seu sentimento, o medo, falasse mais alto do que a palavra do próprio Messias. Do mesmo modo, muitos crentes duvidam da volatilidade dos sentimentos que determina a sua fé. A postura de Tomé, por exemplo, é reduzida na vida de milhões de cristãos. Lá em João 20, 25 já está escrito, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estão os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Eu não crerei. Eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso tocar. A declaração de Tomé é o oposto da fé. É o oposto. Pois lá em Hebreus 11:1 já está escrito que a convicção dos fatos que não se veem. A fé é a convicção dos fatos que não se veem. Ele deseja uma constatação. E nós precisamos sempre constatar. Precisamos sempre do concreto, do material. Pegar, tocar, sentir fisicamente. Contudo, essa fé, ela não se apoia numa realidade física, ela não se apoia no físico, mas ela se apoia no convencimento do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é real, que é a realidade, e não pode, e não deve, e não vai cair ao vento. Nas palavras do próprio Cristo a Tomé, ele diz assim, porque me viu, você creu? Quero te dizer o que está escrito lá em João 20, 29. Felizes os que não viram e creram. Creia nesse Cristo. Creia nessa palavra, creia nessa verdade. O profeta Jeremias declarava, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. O coração é enganoso. É o coração que bombeia nossos sentimentos, lembre-se disso, é o coração que bombeia nossos sentimentos. Logo, se nós deixarmos que os sentimentos ditem a nossa fé, nós estaremos constantemente afundados nas tempestades da vida. Ou estaremos aí clamando para colocar o dedo nos resultados, clamando para pegar, clamando para ter o concreto de tocar. Em Efésios 2,8 está dizendo que a fé é um dom divino. Está dizendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10,17. Mas que pode e deve ser exercitada, assim como está escrito lá em Mateus 17,20, deve ser exercitada.
Assim como um grão de mostarda que desenvolve até se tornar um ramo. Quanto mais nos apoiamos nas Sagradas Escrituras, quanto mais nós oramos, quanto mais nós pedimos, mais intensa será a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Quanto mais nós oramos e pedimos, isso produz de nós uma experiência, uma convicção no poder da fidelidade divina. É verdade que a fé nos dá um sentimento de descanso e paz, mas no caso de Pedro, o impulso veio pela fé. O impulso veio pela fé. O apóstolo Paulo já ensinava lá em Eclesiastes 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Assim nós podemos ter notícias bombásticas que afetem nosso coração. Não obstante, podemos crer, podemos descansar nas promessas de Deus, pois esse Pai nos dá a paz que exerce todo o sentimento. E para tudo, apenas uma palavra: fé. Fé. Tenha fé. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima reflexão.